agora vou retomar com vocês alguns conteúdos que nós aprendemos, mas são conteúdos importantes de lembrar. Vocês lembram quando a gente falou sobre o girassol, sobre o fenômeno conhecido como fototropismo? Eu vou colocar um vídeo agora para vocês assistirem sobre esse fenômeno. É o girassol. Tanto que aonde o sol vai, o girassol vai atrás. Mas como ele faz isso? Durante o dia, o lado do girassol que não recebe luz acumula uma substância chamada auxina, que estimula o crescimento, fazendo a planta crescer mais de um lado e pender em direção ao sol. Mas isso só acontece na fase de crescimento. Eu já passei dessa fase. Depois que passa a floração, o girassol para de crescer e fica virado para o leste. E ao contrário de você, o girassol pode ficar o dia todo no sol e ele não desidrata. Suas raízes podem chegar até 2 metros de profundidade. A flor do girassol, na verdade, é um conjunto de microflores, chamada capítulo. Cada capítulo pode ter mais de 2.000 flores. O girassol é fonte riquíssima de óleo, um dos melhores, mais saudáveis e nutritivos que existe. Os pássaros adoram o girassol. As abelhas? As abelhas também adoram. Aliás, o mundo todo adora. Como vocês viram, existem muitas plantas com características diferentes. O que todas elas têm em comum é a necessidade de ar, de água, luz e sais minerais para viver, certo? Esses elementos são utilizados pelas plantas para que elas produzam o seu próprio alimento, para que possam crescer e respirar. Sendo assim, esses elementos são necessários para a manutenção da vida delas. Os elementos, vamos recordar? Ar, água, luz e os sais minerais. Página 69. Vamos relembrar a música Planta Bambolê. Vou colocar no vídeo para vocês ouvirem. Quando nasci, a crise me pegou. Não era mais semente, mas também não tinha flor. Eu quis sair, andar pelo país, mas quando olhei pra baixo tinha um caule e uma raiz. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. Posso também às vezes balançar, mas precisa muito vento que não pare de soprar. Posso também as flores sacudir, mas precisa muita chuva para me fazer florir. Quando nasci, a crise me pegou. Não era mais semente, mas também não tinha flor. Eu quis sair, andar pelo país, mas quando olhei pra baixo tinha um caule e uma raiz. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar e girar um bambolê. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar e girar um bambolê. Posso também às vezes balançar, Mas precisa muito vento que não pare de soprar. posso também as flores sacudir, Mas precisa muita chuva para me fazer florir. as folhas verdes vão surgir, aquelas bem sequinhas que pouco a pouco vão cair. As frutas novas vão surgir, as doces e azedinhas logo logo estão aí. As folhas verdes vão surgir, aquelas bem sequinhas que pouco a pouco vão cair. As frutas novas vão surgir, as doces e azedinhas logo logo estão aí.
folhas verdes vão surgir, aquelas bem sequinhas do corpo vão cair. As frutas novas vão surgir, as doces e azedinhas não precisam aí. As folhas verdes vão surgir, aquelas bem sequinhas do corpo vão cair. As frutas novas vão surgir, as doces e azedinhas não precisam aí. Agora acompanhem comigo a página 71. Nessa página, vocês podem observar a obra Girassóis, do Van Gogh. Observem aí que tem um vaso com uma flor, que vocês já conhecem, certo? Vocês terão que registrar na apostila quais as partes da planta que vocês podem identificar nessa pintura. Então, nessa pintura, será que nós conseguimos observar a raiz? O caule, as folhas, as flores e os frutos. Marquem com X as partes que vocês conseguirem identificar. Agora, o exercício número 1 das atividades complementares da página 138. Nós já aprendemos sobre as plantas, que elas possuem raiz, caule, folha, flor e fruto, certo? Vocês vão preencher na tabela, escrevendo sim ou não o que cada planta da imagem possui. Raiz, sim ou não? Caule, sim ou não? Folha, sim ou não? Flor, sim ou não? E fruto, sim ou não? Preencham a tabela aí. 2, página 138. Existem muitas plantas com características diferentes. O que todas elas têm em comum é a necessidade de alguns elementos para viver. Quais são esses elementos? Então, vocês vão escrever aí quais são os elementos que as plantas precisam em comum para sobreviver. Na 71, o que eu aprendi? As plantas são seres vivos que precisam de água, de ar, de luz e sais minerais para viver. Com base nessa informação, complete o infográfico a seguir, colando adesivos com as respectivas partes das plantas. Vocês encontrarão esses adesivos no material complementar da página 151. Vamos à raiz. É pela raiz que a água e os sais minerais entram na planta. Vocês vão tirar o adesivo da raiz da página 151 e colar na página 72. O caule fornece sustentação para a planta e transporta a água e os sais minerais e o alimento produzido nas folhas. Vocês vão colar o adesivo do caule. Com o que nós aprendemos nesta unidade, lembrando, hein, que vocês vão ter que pegar os adesivos lá da página 151 para colar aí do ladinho de cada informação. Combinado? Os frutos protegem as sementes e ajudam a espalhá-las. Contudo, algumas plantas não possuem frutos. As flores são responsáveis pela produção dos frutos e das sementes, mas algumas plantas não possuem flores. Já nas folhas, ocorre o processo de produção de alimentos das plantas, além da respiração e da transpiração.
Olha que legal, hein, turminha? Quanta coisa nós aprendemos nesta unidade. Até a próxima videoaula. Beijos!